Atividade de verificação da aprendizagem, correção parte 2, itens 4, 5 e 6 do 8º ano. Item 4. Um trem com velocidade média de 80 km por hora vai de uma cidade a outra em 3 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de 2 horas, 4 horas, 6 horas ou 8 horas. Essa questão, ela vai falar de velocidade e de tempo. São duas grandezas que sempre serão inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. E isso eu vou provar mostrando aqui a nossa regrinha. Ora, a primeira velocidade do trem foi marcada de 80 km por hora. E nessa velocidade, ele cumpriu o trajeto dele num tempo de 3 horas. Agora, a questão quer saber se ele diminuir a velocidade, ficar agora com 60 km por hora. Vai pensando aí. Você acha que esse tempo vai diminuir, ele vai chegar mais rápido, ou ele vai chegar depois? Ele vai levar mais tempo, né? Então, eu vou chamar de X horas, porque é ela que a gente está atrás. Então, o que acontece? Lembre-se que o seu professor bota sempre umas setinhas, né? Essa setinha está para baixo por quê? Porque está indicando que a velocidade aqui está diminuindo. E a setinha para cima lá vai indicar que esse tempo vai aumentar. E aí, com grandezas inversamente proporcionais, como é que eu resolvo? Como é que eu saio de uma situação dessa? Multiplicando 80 por 3 e 60 por x. Ou seja, eu vou fazer uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, 80 vezes 3 vai dar 240 e 60 vezes x, 60x. Mudando aí de membros, x eu vou ter igual a 240 dividido por 60, x eu vou ter 4 horas. Então, se confirma o que eu disse no início do item, que velocidade e tempo são inversamente proporcionais, porque enquanto uma diminui, a outra aumenta e vice-versa. Nesse caso, a velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Item 5. O salário base de Cláudio é R$ 3.500. Ele é professor e recebe 25% de uma gratificação chamada de regência de sala. O salário total de um professor é composto do valor base mais a regência de sala. De quanto é o salário de Cláudio? R$ 3.525, R$ 3.850, R$ 4.375 ou é R$ 7.000? Bom, primeiro eu preciso descobrir essa gratificação aqui, que ele diz que é de 25% sobre esse salário. Então, eu preciso calcular 25% de 3.500, que é 25 sobre 100 vezes 3.500. Quando eu multiplico 25 vezes 3.500 sobre 100, eu posso dividir os dois por 100, ou simplesmente eliminar os dois zeros, e aí eu vou ter 25 vezes 35 e vou chegar ao valor de R$ 875. Esse valor é o valor da gratificação do professor Cláudio. Mas para saber o salário dele, que diz lá que é a junção do salário base mais a gratificação. Então, é 875 mais 3.500, que você vai chegar em R$ 4.375. Item 6. Um grupo foi ao zoológico e contou a quantidade de visitas que alguns animais receberam. Com os dados, construíram o gráfico abaixo. Vamos fazer uma leitura desse gráfico. Esse gráfico ele possui o eixo X dos animais, ou seja, os animais observados foram o macaco, a onça, as araras e os tigres.
E a quantidade foi colocada no eixo das ordenadas, as visitas, de 0 para 20, para 40 e para 60. Foi feita uma escala de 20 em 20. Então, quando a gente observa o gráfico, a gente vê que aproximadamente 60 pessoas visitaram os macacos, que aproximadamente 50 pessoas visitaram os tigres, aproximadamente 40 visitaram as onças e aproximadamente 20 visitaram as araras. E aí a questão diz, é correto afirmar que, ou seja, ele quer saber dentre os itens A, B, C e D, qual deles está correto. E aí a gente precisa ler cada um deles. O item A diz, 120 pessoas visitaram os macacos e os tigres. O item A é falso, porque 60 visitas dos macacos mais 50 visitas dos tigres dá 110 e não 120. O item B diz que os macacos e as onças foram visitados por 90 pessoas. Falso. Os macacos 60, onças 40, dá 100 e não 90. Item C. Os animais mais visitados foram os tigres. Quando a gente olha para o gráfico, essa informação não é verdadeira, ou seja, ela é falsa, porque os mais visitados foram os macacos, é tanto que a barrinha é a maior dentre elas. E D, por fim, que os animais menos visitados foram as araras, isso é visível, só 20 pessoas visitaram as araras, ou seja, o item D é o item verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado da correção. E até a próxima, se Deus quiser.